Bem-vindo a mais uma transmissão do culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos começar a série de mensagens Sabedoria para Viver. Aqui nós vamos olhar o que a Bíblia nos ensina sobre ter uma vida sábia e para isso nós partiremos de Provérbios capítulo 3. Você é nosso convidado a participar dessa jornada. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Seja adorado neste lugar, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre. Cante. Jesus sobre a morte venceu. Oh, me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, Senhor. A ti me rendo, me rendo, me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pode o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pode o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as mãos e tem pra sempre. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, por amor a morte venceu. Louvamos o teu nome. Queridos, hoje nós começamos a série de mensagens que nós chamamos de Sabedoria para a Vida. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu ouvia a palavra sabedoria, minha mente funciona muito com imagens. Eu lembro que a imagem que eu tinha na minha cabeça era sempre a do mestre dos magos, de Caverna do Dragão, isso mesmo. Então, eu sempre que pensava em alguém sábio, eu pensava em alguém complicado, que nunca dava as respostas como deveriam ser dadas. Então, se pudesse complicar e dar em forma de charada, então, que você ficasse perdido no 8 o resto da vida, isso para mim talvez fosse alguém sábio. Depois, com o meu amadurecimento, ou não tanto assim,
eu fui pensando em alguém mais velho, talvez com a cabeça mais branca, barbas também brancas, pessoas mais vividas, pessoas mais experientes, e assim eu fui descobrindo o que significa a sabedoria. Eu acho que essa busca por aquilo que é sábio, por aquele que é sábio, por sabedoria, é algo inerente ao ser humano. Quando nós começamos a viver e começamos a enfrentar dificuldades, percalços, aflições, provações, momentos de tristeza ou de angústia, a tendência é que nós procuremos outros caminhos ou formas de viver que torne a experiência da vida mais leve ou menos sofrida. Nós às vezes entendemos que esse conhecimento para a vida é a própria sabedoria. Recentemente, mas não tão recentemente assim, em 2008, um neuropsicólogo chamado, ele é russo-americano, a pronúncia vai agora chorar, mas o nome dele é L. Ron Goldberg. Ele escreveu um livro chamado O Paradoxo da Sabedoria. Ele faz um estudo em que ele percebe que conforme nós avançamos na idade, o nosso cérebro perde algumas habilidades específicas, que todos nós que conhecemos o envelhecimento sabemos do que se trata. Nós perdemos algumas vezes a habilidade de lembrar das coisas com precisão, talvez até a velocidade do raciocínio, mas conforme nós envelhecemos, algumas dificuldades vêm ao nosso cérebro e algum desgaste é sofrido pelo nosso cérebro. Porém, em contrapartida, algumas outras potencialidades e algumas outras habilidades são desenvolvidas enquanto o cérebro vai sendo gasto e usado. Nós vamos aprendendo a lidar com certos padrões que a vida traz, e isso faz com que nós, de certa forma, possamos prever ou antever algumas situações que nós vamos viver, e assim nós temos, talvez, as melhores respostas agora que nós já somos mais experientes. Esse neuropsicólogo chama isso de a sabedoria tão procurada pelos seres humanos. Para ele, a definição de sabedoria é algo muito prático, vai além das divagações filosóficas. Para ele, ser sábio é alguém que sabe resolver as coisas de maneira mais prática do que os outros. É alguém que já tem tanta experiência com os padrões que a vida repete, que para ele não é mais surpresa as situações que se apresentam. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos a certeza de que este não é um tema novo. Este é um tema que remonta ao início da humanidade como ser pensante. Nós vemos desde a antiguidade os homens e mulheres tentando e procurando e buscando a sabedoria. E nós, quando olhamos para as Escrituras, vemos que, apesar de se aproximar daquilo que a Bíblia diz sobre ser sábio, esse neuropsicólogo ainda precisa entender algumas coisas mais profundas que a palavra de Deus nos apresenta sobre o significado da sabedoria. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre aquilo que Deus nos ensina sobre ser sábios para ter uma vida sábia, nós vamos voltar os nossos olhos para um dos livros sapienciais mais conhecidos e procurados pelo povo de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui nas laterais da plataforma. Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conduza da maneira como o Senhor quiser, para nos ensinar profundamente aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o teu Santo Espírito possa desvendar os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz. Que
Que a Tua palavra venha a frutificar nas nossas vidas e nos desafiar a parecer mais com o Teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler o começo de um dos mais belos capítulos do livro de Provérbios. Algumas pessoas conhecem bastante esse livro, porque sempre que nós indicamos alguém para que alguém leia a Bíblia, para começar de uma maneira mais palatável, às vezes nós ensinamos, olha, Provérbios tem 31 capítulos, então você lê um capítulo por dia e você já está bem alimentado. Provérbios é um dos livros mais queridos pelo povo de Deus, até pelo teor prático dos seus ensinamentos. Ele é muito útil para o dia a dia, são instruções e princípios muito reais na vida de qualquer pessoa. Provérbios é um dos livros que são chamados livros sapienciais. Na nossa Bíblia, nós temos o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Jó, que são chamados livros sapienciais. São livros que trazem sabedoria, ou melhor, trazem ensinos sobre a sabedoria e que são úteis para a vida e para o dia a dia. Quando o Provérbios foi escrito, o mundo vivia um momento em que o que estava na moda era buscar a sabedoria. Acredite, já vivemos dias que a moda não era a metralhadora, era a busca pela sabedoria. Então, quando você ouvia falar sobre o rei Salomão, um rei sábio, se você fosse rei de um outro país, de uma outra nação, era provável que você montasse uma caravana que se deslocasse dias a fio para encontrar esse rei, para não pedir nada, somente para ter uma conversa com ele, para ouvir palavras sábias. Não é à toa que as pessoas viajavam léguas até o rei Salomão. Eles queriam ouvir da sabedoria. Era algo que os povos buscavam e valorizavam. Era algo que se tinha em alta conta no momento em que se escreve esse livro de Provérbios. Muitos de nós achamos que todos esses provérbios foram escritos pelo rei Salomão. É muito provável que ele tenha compilado ou organizado esse livro. Mas nem tudo que está escrito aqui foi pensado ou dito somente pelo rei Salomão. Você vê aqui alguns provérbios que são de Lemuel, por exemplo. Outras pessoas que também foram inspiradas por Deus para nos dar preceitos tão sábios. Nesses primeiros capítulos de Provérbios, nós vemos basicamente uma série de ensinamentos sobre a própria sabedoria. Nós vemos Deus usando homens de Deus para nos ensinar que se nós quisermos viver bem, nós precisamos de algo fundamental, que é sabedoria para viver. Você não vai conseguir viver como você quer viver, é isso que Provérbios nos ensina, de qualquer jeito. Existe uma maneira de viver que mitiga as consequências que o pecado imprime na vida dos seres humanos. E esse princípio é o princípio da sabedoria. E aqui nós vemos toda uma forma de viver apresentada por esses homens sábios, que nos levam a uma vida sábia, a uma vida de sabedoria. Provérbios 3 é um desses momentos incríveis da palavra de Deus, onde nós vemos inúmeros princípios reunidos em pequenas sentenças, que nos leva a tanto avaliar a maneira como vivemos, como a compreensão da palavra de Deus como um todo, e como ela ganha vida para a nossa vida cotidiana. Por isso que nós partiremos do capítulo 3 de Provérbios para entender como ter sabedoria para a vida. Hoje nós vamos praticamente olhar para esse caminho da sabedoria. E para partirmos para trilharmos por um caminho, nós precisamos entender que existe um ponto de partida. E para que você possa entender ainda melhor aquilo que nós queremos mostrar na palavra de Deus através desse trecho bíblico, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e que você olhe comigo como o sábio começa esse capítulo. Veja o que é que ele diz no versículo 1 do capítulo 3, quando ele fala: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eis aqui o ponto de partida deste caminho da sabedoria para a vida. Nós vemos o sábio começando essa instrução com uma expressão que é muito recorrente nessa literatura sapiencial. Ele diz: olha, filho meu, vocês que não sabem tanto quanto eu, vocês que estão debaixo dos meus cuidados, vocês cujos eu sou seu tutor, atenção ao que eu vou falar.
Sabe o que é que você precisa ouvir, filho meu? Não se esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele usa duas expressões que são chaves e que servem de alicerce e fundamento para a vida de qualquer pessoa que gostaria de ter uma vida sábia. Ele usa a palavra ensinos e ele usa a palavra mandamentos. Se você tivesse com a Bíblia hebraica, você veria que a palavra que está traduzida por ensinos é a palavra Torá. Torá é a palavra que designa o Pentateuco, a lei de Deus para Israel. Aqueles 5 primeiros livros que estão na sua Bíblia, eles formam a Torá. Ali você tem o embrião da vontade de Deus para o seu povo no decorrer da história. Lembra que a palavra de Deus, ela é revelada progressivamente. Hoje, em fevereiro de 2016, nós desfrutamos da palavra de Deus em sua completude. Nós temos ela de Gênesis a Apocalipse. Mas pense que se você fosse um contemporâneo do rei Salomão, você não teria esse livro completo nas suas mãos. A sua referência de vontade de Deus e de princípios de Deus seria a própria Torá. Porém, quando você fala Torá para um hebreu dos tempos de Salomão, você tanto se refere à Torá, à lei, os 5 livros primeiros da sua Bíblia, quanto você se refere a algo mais amplo, como os ensinos de Deus, algo que envolve tudo aquilo que Deus tem para ensinar ao seu povo. Portanto, nesse primeiro versículo, ele nos apresenta essa referência à vontade de Deus revelada, que é a Torá, quanto ele amplia e expande essa vontade de Deus revelada para a prática, como os seus mandamentos. Quem entre os hebreus não conhecia os mandamentos de Deus? Então o sábio diz: olha, eu peço que você comece por aqui, não esqueça dos meus ensinos e guarde os meus mandamentos. Existe um ponto de partida, existe uma vontade revelada, existe um caminho a ser seguido. Eu sei que no mundo que a gente vive hoje, em que as coisas são cada vez mais relativas e os absolutos são menosprezados, quando nós olhamos para algo fundamental como a vontade de Deus sendo a verdade absoluta, talvez soe estranho para alguns ouvidos, tão acostumados à relativização das coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não temos dúvidas. Existe a verdade absoluta, e essa verdade absoluta está em Deus, que nos ensinou o caminho que nós devemos andar. É simples assim. Porém, quando nós olhamos para essa instrução, não esqueça dos meus ensinos, não abandone, guarde os meus mandamentos, talvez nós nos coloquemos diante de um outro dilema. Como eu vou lembrar daquilo que eu não conheço? Como eu vou guardar aquilo que eu nunca tive? Muitas das pessoas que dizem que servem a esse Deus, muitas das pessoas que dizem procurar uma vida sábia, muitas das pessoas que dizem procurar uma vida com Deus, na verdade não é que não tem acesso, não tem zelo, cuidado ou busca por estes ensinos ou estes mandamentos. Vivemos tempos em que nós estamos tão acostumados a essa vida de fast food, das coisas entregues na mão, que todo o meu contato com a palavra de Deus se resume aos encontros dominicais na igreja. Quando no máximo alguém posta um versículo solto no Instagram ou no Facebook, e todo o meu relacionamento com Deus, com a sua palavra, com os seus ensinos, com os seus mandamentos, é meramente superficial. Como então eu vou conhecer estes ensinos? Como então eu vou conhecer estes mandamentos e guardá-los, se eu não os busco, se eu não tenho contato com Ele, se Ele para mim é algo distante? Portanto, se eu quero ter uma vida sábia, eu primeiro preciso conhecer os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Eu não vou conseguir nunca ter uma vida sábia dissociada daquilo que Deus já revelou que queria para mim. Meus queridos, tem sido muito frustrante esses dias recentes, quando você olha, eu estou falando muito de redes sociais porque é feriado, então dá para você dar uma olhadinha boa lá. Mas você olha
a vida de algumas pessoas que você convive regularmente, pessoas que são pessoas de igreja, pessoas que convivem na igreja, mas que em determinadas épocas do ano têm orgulho de assumirem posturas que vão contra a vontade revelada de Deus, que descaradamente dizem: olha, eu estou aqui fazendo exatamente o que Deus disse para eu não fazer. Olha, e eu coloco aqui para todo mundo ver e para todo mundo curtir a minha rebeldia diante daquilo que Deus espera de mim. Eu acredito que ou essa pessoa não conhece aquilo que Deus espera dela, ou ela não conhece os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, ou simplesmente ela virou as costas para aquilo que ela sabe que Deus espera dela. É como se ela tapasse os ouvidos para essa instrução e diga: olha, Deus, eu não estou muito afim de vida sábia não. Tem coisa que eu não quero ouvir que o Senhor está ensinando, então eu não quero lembrar dos seus ensinos e não quero guardar os seus mandamentos. Quando nós falamos de uma vida sábia, uma vida que envolve sabedoria, nós necessariamente estamos falando de comportamento. Eu sei que é muito difícil falar de comportamento sem cair na religiosidade, porque quando nós falamos sobre religiosidade, nós estamos falando sobre pessoas que se adequam à forma como que outras pessoas dizem que elas têm que viver. E muitas vezes essa forma de viver não é espontânea, não nasce de dentro para fora, não foi algo que aconteceu com ela e ela está agora somente transbordando algo que já está no seu interior. Ela está simplesmente repetindo o comportamento. Mas quando nós falamos sobre sabedoria, uma vida orientada pelos princípios de Deus, nós forçadamente, consequentemente, precisamos falar de comportamento. Ninguém conhece a Deus, os seus princípios e os seus ensinamentos e os seus mandamentos e fica simplesmente indiferente àquilo que escutou, àquilo que ouviu. Se eu estou disposto a ter uma vida sábia com Deus, eu necessariamente me comporto como alguém que conhece os ensinos e os mandamentos de Deus. Isso transborda na minha vida. Eu não vou esquecer aquilo que Deus espera de mim. Portanto, se eu gostaria de trilhar um caminho de sabedoria para uma vida sábia, onde eu consiga mitigar as consequências do pecado na minha caminhada, eu preciso, antes de qualquer coisa, entender, viver a lei de Deus. Talvez por não conhecer os mandamentos e os ensinos de Deus, nós possamos ter uma concepção errada daquilo que ela é. O mundo que nós vivemos tem nos ensinado que tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é princípio de Deus é simplesmente castrador, é limitador. Nos ensina a imagem de um Deus feitor, numa cadeira lá em cima, muito bravo, com o senho franzido, dizendo aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. E eu só posso fazer aquilo que é ruim, aquilo que é chato e aquilo que me limita. Tudo que é bom, que é prazeroso, Deus diz: não, você não pode fazer. E eu sou ensinado de que os mandamentos de Deus são simplesmente para me tirar qualquer tipo de prazer ou de alegria na vida. E eu começo a assimilar a ideia de que Deus é um Deus carrasco. E essa ideia ela é mantida somente até um segundo contato com a palavra de Deus, em que eu conheço as Escrituras e eu entendo que, na verdade, os mandamentos de Deus não são mandamentos repressores, são expressões profundas do seu amor, do seu terno amor pelas suas criaturas. Quando eu vejo Deus orientando o seu povo sobre como viver, eu vejo Deus dizendo: olha, se você for por esse caminho de não refrear o seu pecado, a própria sociedade não existe. Portanto, não matem uns aos outros, não destruam as suas famílias com adultério, não roubem para que vocês não se matem, não falem mal uns dos outros, honrem a Deus acima de todas as coisas. E Deus dá instruções e princípios e diretrizes para que o seu povo viva melhor. Deus não está reprimindo, Deus não está castigando o seu povo. Deus está minimizando as consequências do pecado no próprio ser humano. Quando eu me dedico a conhecer os ensinos e os mandamentos de Deus, eu descubro a lei de Deus por essa outra ótica, por uma ótica de amor e ternura de Deus com a sua própria criação. E quando eu olho mais uma vez para o texto, eu vejo que o sábio nos ensina a lidar, a como fazer
para que esses mandamentos de Deus e esses ensinos de Deus sejam verdadeiros na minha vida. Veja que a instrução que ele dá era: não se esqueça. É muito fácil esquecer daquilo que é importante na vida que nós temos hoje. Somos tentados 24 horas por dia a esquecer aquilo que Deus tem para nós. Somos ensinados a não levar em conta aquilo que Deus nos ensinou. Por isso, o sábio lembra de dizer: olha, não se esqueça dos mandamentos de Deus. Lembre constantemente, que isso esteja constantemente na sua mente. Para você ter uma ideia, um israelita costumava andar com uns negocinhos aqui pendurados que se chamavam filactérios. Eram trechos da lei que estavam aqui constantemente para que ele não esquecesse nunca da lei do Senhor. É lógico que em alguns momentos isso veio a se tornar religiosidade vazia, mas tem todo um simbolismo que nos chama a atenção, de não esquecermos os mandamentos do Senhor. E ele diz: olha, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É como se ele dissesse que não fique somente na razão, que não seja somente conhecimento, mas que seja algo verdadeiro, que você internalize a vontade de Deus, que os ensinamentos de Deus sejam profundos na sua alma, sejam tão verdadeiros que você exale as consequências desse aprendizado, que ele não seja só retórica, que você não seja somente um bom teólogo, que você só não saiba doutrina, que você só não saiba versículos memorizados, mas que você possa viver, você possa sentir os mandamentos de Deus. Porém, quando nós olhamos mais uma vez para o texto, nós vemos que esse relacionamento do homem com os mandamentos de Deus, essa assimilação, essa internalização, de forma que os mandamentos de Deus exalem na minha vida, não acontecem de maneira tão simples, não é algo tão automático, não existe uma receita de como se fazer. Mas aqui o sábio dá uma outra instrução que talvez nos ajude a assimilar essa verdade. Ele diz no versículo 3, olha, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ate-as no pescoço. Se você fosse um contemporâneo de Salomão, você saberia que uma das formas de você se enfeitar, um bom adorno, seria um colar. Era uma das maneiras mais recorrentes de você se adornar, para que as pessoas vissem, talvez até a sua condição social, ou a importância de determinado evento, ou de determinado bem que você possuía. Você atava ao pescoço. E aqui a dica do sábio é muito interessante. Ele diz: olha, você saiba o que é o ensinamento e os mandamentos de Deus, guarde-a no seu coração e pratique. E coloque em prática aquilo que você tem aprendido, porque quando nós olhamos para a benignidade e fidelidade como adornos daquele que busca a sabedoria, nós estamos olhando para a forma prática dos mandamentos e dos ensinos de Deus. Lembra que Paulo escreve para os Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 22, ele fala quais são as características do fruto do Espírito. E entre essas características nós vemos benignidade e fé, que é uma outra tradução para a própria fidelidade. Nós vemos que é consequência daquele que é nascido de novo em Cristo, ser benigno e ser fiel. Aqui no livro de Provérbios, quando nós ainda não tínhamos a carta de Paulo escrita, nós vemos que o sábio coloca como as duas características práticas daquele que conhece e que tem a lei do Senhor no seu coração, que conhece e vive os mandamentos de Deus. Ele diz: olha, você que sabe, você que tem isso no seu coração, haja com benignidade e com fidelidade. Quando eu olho para a benignidade, eu olho para um termo bíblico que me fala sobre a minha relação com os outros seres humanos. Eu entendo como meu relacionamento horizontal com o próximo. Alguém benigno é aquele que se interessa em se colocar no lugar de outra pessoa. Alguém que, quando vê alguém chorando, procura entender o que faz aquela pessoa chorar. Alguém que vê alguém sorrindo, procura entender o que faz aquela pessoa sorrir. É alguém que procura ter empatia, é alguém que procura ser gentil, é alguém que perdoa, é alguém que socorre, é alguém que tem misericórdia, é aquele que olha para o necessitado, que ampara o angustiado, que consola o aflito, que enxuga as lágrimas do oprimido. É alguém que se importa
com o seu próximo e com as pessoas que o rodeiam. Isto é alguém benigno. Este deve ser um distintivo daquele que busca a sabedoria. Em consonância com isso, nós vemos que o outro adorno é a fidelidade. E o que é alguém fiel? Nós temos aprendido que fiel é aquele que não trai outra pessoa. Quando, na verdade, nós ao olharmos para o texto bíblico e os seus originais e toda a semântica hebraica, quando olhamos para o termo fidelidade, olhamos para um termo que fala sobre coerência com aquilo que eu falo. Por isso que nós cantamos que Deus é fiel a si, porque a fidelidade tem a ver com aquilo que eu professo, a coerência e com a minha integridade. Então, quando eu sou chamado alguém fiel, alguém que busca a fidelidade, eu estou dizendo que eu sou alguém íntegro, que procuro viver de acordo com aquilo que eu falo. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, que eu sou nova criatura em Cristo, eu preciso pelo menos ser reconhecido como alguém que procura ser uma nova criatura em Cristo. Alguém coerente com aquilo que fala. Alguém que vive o que prega, ou que pelo menos se esforça ao máximo para que isso seja verdade. Portanto, quando eu falo de fidelidade, eu falo da minha relação com Deus, da coerência e da integridade da minha relação com Deus. Por isso que quando o sábio diz, olha, conheçam a palavra de Deus, conheçam a vontade de Deus, guarde-as no seu coração e pratique. Que quando você passar na rua, o que seja o seu enfeite, o que chame a atenção em você, seja a sua atitude com os outros e a sua coerência, a sua integridade com Deus. Que as pessoas, ao olharem em você, saibam que você é uma pessoa diferente pela maneira como você trata os outros e pela coerência como você trata Deus. Portanto, o seu testemunho, a maneira como você vive, deveria ser o seu diferencial, deveria ser o seu adorno. Quer viver uma vida sábia? Procure viver de maneira coerente com aquilo que você diz que é, com os outros e com Deus. É assim que o sábio começa ensinando aos seus leitores sobre como ter uma vida sábia. Quando nós olhamos para esse exercício de a cada dia procurar a sabedoria, a cada dia internalizar a vontade de Deus, não há como não lembrar das palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 22 a 24, quando ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompem dos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse caminho, meus irmãos, não é um caminho instantâneo. Não estamos falando de uma mudança de chave, onde hoje eu sou tolo e amanhã eu acordo sábio. Eu estou falando de um processo onde a cada dia eu vou deixando para trás aquilo que eu era e a maneira que eu pensava, e eu vou me revestindo daquilo que eu devo ser de acordo com a vontade de Deus, até eu chegar à semelhança de Cristo. É este o propósito da sabedoria. É um processo de assimilação de valores dados por Deus, orientados por Deus e ensinados por Deus. Quando nós olhamos mais uma vez para o texto e seguimos a nossa leitura a partir do versículo 5, veja que o sábio também nos aponta o caminho. Ele primeiro nos aponta esse ponto de partida que é a própria vontade de Deus revelada, e depois ele vai nos ensinando como percorrer este caminho. Veja que no versículo 5, ele nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. No versículo 7 ele diz: não sejas sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queria que nós olhássemos para as instruções diretas que o sábio nos dá quando nos fala sobre que caminho percorrer. A primeira delas é justamente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mais uma vez, vamos ao glossário, as palavras que nós temos aí nesse texto. Confiar e se estribar. São duas palavras que, na verdade, originalmente têm um sentido muito próximo.
Quando nós olhamos para o original de confiar, nós vemos uma palavra que nos traz a ideia de deitar sobre, de maneira indefesa, talvez até com o rosto no chão. Quando nós olhamos para a palavra que fala sobre se estribar, não se estribe, é difícil falar isso, né? É quase um trava-língua, não se estribe no seu próprio coração. Nós vemos uma palavra que fala sobre não se apoiar, melhor, sobre se apoiar, se inclinar, usar como ponto de apoio, como depender de alguma coisa. O estribo é aquele lugar onde o cavaleiro apoia seu pé em uma cavalgada. É o ponto de apoio de um cavaleiro enquanto ele está cavalgando. Então, aqui as palavras aparecem num jogo de palavras, onde elas estão nos mostrando que nós devemos confiar cegamente em Deus, nos deitar talvez de maneira indefesa no colo de Deus e nunca jamais nos confiarmos ou depender de nós mesmos. São ideias que são contrapostas para que fique muito claro para aquele que lê que se você quer ter uma vida sábia, se você quer ter uma vida melhor, a primeira coisa a ser feita, dependa completamente de Deus e não dependa em nada de você. É o primeiro passo desse caminho. Entenda que você tem um coração desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. Nem você mesmo conhece bem o seu próprio coração. Então confie cegamente em Deus, mas não confie em nada em você mesmo. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Quando nós olhamos essa instrução, talvez nós sejamos levados a entender que reconhecer Deus seja em toda a caminhada, foi Deus quem me deu isso, foi Deus quem me deu aquilo, que bom, seja ter um coração agradecido. Isso talvez seja uma ideia limitada do que essa instrução nos apresenta. Porque quando nós vemos aqui o sábio nos dizer, olha, reconhece Deus em todos os teus caminhos, nós estamos vendo ele dizer assim, olha, tudo que você for fazer, faça de acordo com o que Deus quer que você faça. Lembra da lei que você aprendeu? Lembra dos mandamentos de Deus? Lembra dos ensinos de Deus? Então, lembra que eles são para ser colocados em prática? Pois quando você for andando, lembre de Deus em toda essa caminhada. Reconheça que Deus é seu Deus em toda a caminhada. Então leve em conta Deus em tudo que você fizer. Portanto, confie em Deus cegamente, não confie em nada naquilo que você acha que sabe, reconheça Deus em todos os seus caminhos, ou seja, leve em conta a vontade de Deus em tudo que você fizer, não seja sábio aos teus próprios olhos, e teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não olhe para aquilo que você já fez, aquilo que você já acumulou, a sua experiência adquirida, e ache que será capaz de alguma coisa. Pelo contrário, quando você achar que é o bambambam, quando você achar que já sabe de tudo, você lembre de temer a Deus. Você lembre que existe alguém bem acima de você, além do que você pode imaginar, que é o seu Senhor e o Senhor de todas as coisas. Portanto, a principal instrução, quando nós olhamos esse compilado de orientações que o sábio nos dá sobre como caminhar, não haja como se você fosse independente. Nós estamos bem acostumados com uma maneira contemporânea de viver que alguns teóricos modernos chamam de ateísmo prático. São pessoas que, na verdade, se dizem crentes em Deus, pessoas que dizem que não, nós cremos em Deus e vivemos para Deus, mas, na verdade, na hora do vamos ver, no dia a dia, agem como se Deus não existisse. É como se tudo o que nós temos e conquistamos fosse simplesmente mérito, fosse consequência do nosso trabalho, consequência do nosso esforço ou do nosso estudo. É como se Deus ele estivesse presente na minha vida somente aos domingos, no momento religioso, quando eu vou para uma igreja, ou quando eu dizimo ou dou uma oferta. Mas Deus não faz parte da minha vida de segunda a sábado. Deus está presente quando eu sou acometido por um câncer cruel e terminal. Eu sei buscar a Deus, eu vou pedir ajuda. Mas Deus ele é esquecido quando todas as coisas vão bem. Eu sei quem é Deus quando me faltam os bens, quando me falta a provisão. Mas quando tudo me sobra e me é farto, eu não lembro quem é Deus. Isso é o ateísmo prático.
Quando nós olhamos para o que o sábio nos ensina em Provérbios 3, nós vemos uma séria advertência para que nós não caiamos nesse mesmo caminho. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Não ache que sabe de tudo. Não ache que você é sábio demais. Não ache que você é o bambambam. Pelo contrário, tema a Deus e confie em Deus e reconhece Ele em todos os seus caminhos. Soren Kierkegaard, esse é pior ainda, que é dinamarquês, é mais difícil ainda falar o nome dele, é um filósofo, mas ele dizia, é lógico que em outras palavras bem mais bonitas e sem gaguejar, ele dizia que o homem, ele sabe, às vezes ele parece saber aquilo que Deus quer dele, mas ele sempre vai buscar o caminho equivocado por causa da inclinação da sua própria natureza. E é bem isso que a Bíblia nos ensina sobre a natureza humana. Nós somos constantemente inclinados para o mal. Portanto, ao caminhar na vida, ao estar diante de dúvidas, nunca siga seu coração ao contrário do que dizem os filmes românticos. Pelo contrário, não confie em você mesmo, mas tema ao Senhor e confie no Senhor. As consequências desse caminho, o destino a que esse caminho nos leva, talvez traga alguns elementos frustrantes para algumas pessoas. Estamos acostumados a pensar a vida meio de maneira hollywoodiana. Talvez achamos que todos os finais devem ser apoteóticos, com shows pirotécnicos, né, e muita banda, slow motion e por aí vai. Mas, ao contrário do que parece ser, quando nós vemos as consequências de uma vida baseada na sabedoria, diferentemente de um show pirotécnico, a imagem que me vem à mente é de um bosque tranquilo, magiado por águas cristalinas e refrescantes. Ao contrário de uma grande festa com um som retumbante, eu vejo o ar tranquilo e a brisa que renova numa caminhada. Veja quais são as consequências que nós vemos nesse caminho de sabedoria. Volte comigo no versículo 4. No versículo 2 primeiro. Quando nós vemos o sábio dizer que aquele que não se esquece dos ensinamentos de Deus, que guarda no coração os seus mandamentos, vai aumentar os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aquele que busca viver à vontade de Deus, aquele que guarda no coração os ensinamentos de Deus, pode contar com longevidade e paz. Quando nós olhamos para essa promessa, ou melhor, para essa consequência daquele que vive a vontade de Deus, nós olhamos para dois aspectos dessas consequências. Quando nós falamos sobre longevidade, lembre que nós estamos falando sobre um povo que estava debaixo de uma aliança. Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, em que ele dizia, olha, se vocês forem obedientes, vocês vão viver muito e serão prósperos, e vocês terão paz. E quando nós olhamos para aqui, nós vemos esses dois aspectos dessa consequência. Essa vida longeva para aquelas pessoas que estão debaixo da aliança, essa vida pacífica, mas também as consequências naturais de uma vida sábia. Alguém que vive uma vida sábia, de acordo com a vontade de Deus, provavelmente vai viver mais, provavelmente desfrutará de mais paz. Essa paz que nós vemos aqui é a tão conhecida Shalom. Uma paz que não diz respeito necessariamente ao cessar-fogo, mas diz respeito a um bem-estar acima das circunstâncias. Um bem-estar que atinge todas as áreas da sua vida. Portanto, a pessoa que vive o caminho da sabedoria, ela vai se poupar de mais problemas e ela vai desfrutar da paz que Deus dá. Uma paz que é acima das circunstâncias. Quando você vê no versículo 4, você vê que aquele que anda de acordo com a benignidade e a fidelidade, achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando nós olhamos a expressão acharás graça, nós devemos entender como ser aceito. Quando nós achamos graça diante de Deus, nós somos aceitos diante de Deus. É isso que o termo achar graça quer dizer quando falamos sobre Deus. E aqui, o sábio nos diz que aquele que anda dessa forma acha graça não somente diante de Deus, mas também diante dos homens.
Veja que também é uma consequência natural de alguém que é benigno e alguém que é fiel. Alguém que anda dessa forma de maneira sábia, tanto será aceito por Deus quanto será aceito pelas outras pessoas. E, além disso, ele terá uma boa compreensão, que na verdade seria melhor traduzido como bom sucesso, ou bom nome, ou boa reputação, tanto diante de Deus, mais uma vez, como também diante dos homens. Você quer ser bem falado? Você quer ter um bom nome na praça? Faça uso dos ensinamentos e dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Veja que no versículo 6, ele nos traz uma outra consequência ainda mais profunda, quando ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes nós entendemos esse versículo como se fosse assim: olha, agradeça a Deus em tudo, que Deus vai dar um jeito de corrigir tudo que você fizer de errado. Quando, na verdade, o ensinamento desse provérbio é um pouco mais complexo e profundo. O que aqui nós vemos é o sábio nos ensinar que viva sabendo que Deus está na sua vida, leve em conta Deus em tudo que você fizer, em tudo que você decidir, e Deus vai levar você ao seu destino final. Fique tranquilo que se você viver como Deus, fazendo parte da sua vida, se você levar em conta os princípios de uma vida sábia, o seu final não será necessariamente feliz, mas ele vai ser aquilo que Deus tem para você. Deus vai fazer com que você caminhe e trilhe o caminho dele para a sua vida. Portanto, se você gostaria de viver a vida que Deus tem para você, procure reconhecer Deus em tudo o que você faz. Assim você vai ter a tranquilidade de que por onde quer que você ande, Deus está guiando você pelo seu próprio caminho para a sua vida. Veja que no versículo 8, quando ele fala sobre não ser sábio aos próprios olhos, no verso 7, e temer ao Senhor e se apartar do mal, evitar fazer aquilo que fere a santidade de Deus, ele diz: olha, isso trará saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Evitar o pecado, temer ao Senhor, reconhecer a sua própria limitação, traz também benefícios físicos, traz saúde para o corpo. A sabedoria de Deus, ela atinge todas as áreas do ser humano. Ela melhora a relação do homem com Deus, ela melhora a relação do homem com o próximo, e ela melhora a relação do homem com o próprio homem, com o seu próprio corpo. Deus aqui diz: olha, vocês têm algo precioso a ser desfrutado, que talvez esteja sendo negligenciado. Existem princípios que vocês não estão levando em conta na hora de viver. Por favor, abram os olhos, porque eu tenho todas essas consequências para oferecer a vocês. Todos estes benefícios. Talvez não seja uma grande festa, talvez não seja um final apoteótico ou super feliz, mas é um caminho de serenidade, de paz e de tranquilidade que eu tenho a oferecer ao meu povo, que vive debaixo da minha sabedoria. Não estamos falando sobre misticismo, não estamos falando sobre mágica, sobre sincretismo religioso, mas estamos falando sobre princípios de Deus que nos trazem uma vida serena, uma vida mais tranquila, independente das circunstâncias. Não estamos falando que não vamos passar aflições. Não estamos dizendo que se nós vivermos como Provérbios nos ensina, nós estaremos livres de todo e qualquer tipo de tribulação. Não. Mas estamos dizendo que vamos aprender a atitude certa para passar e sofrer estas circunstâncias. A sabedoria de Deus para o seu povo pode transformar a minha vida numa experiência muito mais prazerosa do que aquilo que tem sido. E sabe o que é mais bonito no livro de Provérbios, principalmente nesses capítulos iniciais? É que nós, na verdade, vamos vendo a construção da sabedoria como sendo o caminho que nos leva até Deus e como principalmente uma certa representação daquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu queria encerrar esta mensagem lendo com você o capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículo 22. Veja o que Deus nos fala sobre a sabedoria. Ou melhor, veja a própria sabedoria
se apresentando para nós. Quando ela diz: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O Senhor me possuía desde o início da sua obra. Eu fui o arquiteto da sua criação. Eu estava com ele desde a eternidade. Quem nós conhecemos que se encaixa em todas essas prerrogativas, a não ser o próprio Cristo? Deus usa como sinônimo da excelência para viver a figura da sabedoria. E Ele vai nos ensinando no decorrer da sua revelação que essa sabedoria está personificada, encarnada em Jesus Cristo. É por isso que o próprio Cristo diz, com toda a autoridade que só Ele tem, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu posso colocar em prática tudo aquilo que Provérbios me ensina. Eu posso conhecer as Escrituras de uma capa a outra. Eu posso ser diligente no serviço ao próximo. Eu posso ser extremamente religioso, mas se eu não tiver a verdadeira sabedoria de Deus, que estava com Ele desde a eternidade, eu não chegarei a lugar nenhum. Quando nós falamos sobre o caminho da sabedoria, nós estamos falando essencialmente de Jesus Cristo, a única pessoa que pode dar sentido verdadeiro à minha existência. Eu posso tentar problematizar isto aqui ao máximo e ao extremo, mas a verdade é simples e profunda. Você quer viver bem? Conheça a Jesus Cristo. Viva com Jesus Cristo, que Ele nos levará até a salvação em nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Quer uma vida feliz? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Talvez você tenha chegado até aqui aflito com alguma situação que tem tirado as suas noites de sono. Talvez você esteja naquele momento da sua vida em que diga, olha, estou num beco sem saída. Eu não encontro solução para nada. Talvez você tenha perdido o sentido de viver. Talvez você não encontre mais motivos para acordar dia após dia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus nos oferecer esperança para uma vida melhor, para uma vida que tem prazer nele, para uma vida que tem sentido nele, através da sabedoria que Ele nos oferece, encarnada no Seu Filho, Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a responder a Deus através dessa oração. Que você possa falar para Deus aquilo que você gostaria de dizer diante das verdades que você ouviu da palavra de Deus. Que nós possamos ter esse momento juntos de oração silenciosa. Pai, apenas o Senhor conhece os corações que estão aqui nesta noite.
Apenas o Senhor sabe aquilo que nos aflige, aquilo que tem tomado o nosso tempo, que tem tomado as nossas noites de sono, que tem nos tirado às vezes o ânimo, tem nos desencorajado. Mas nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo quão limitados nós somos, até mesmo para entender aquilo que se passa na nossa vida. Entendemos que nós não temos a visão completa daquilo que nos sobrevém. Mas, Pai, nós sabemos tantas verdades sobre o Senhor e é nelas que nós nos apegamos agora. Nós sabemos que o Senhor tem para nós uma vida muito mais abundante. Quando eu falo em abundância, não é abundância de bens ou de coisas materiais, mas é uma vida abundante no Senhor. Uma vida que pode ser desfrutada com a sabedoria que o Senhor nos oferece. Pai, tantas vezes nós temos estado diante das Tuas verdades, dos Teus ensinamentos, dos Teus propósitos para nós, e nós deliberadamente negligenciamos e escolhemos andar por outros caminhos. Talvez, Pai, muitos de nós estejamos aqui nesta noite simplesmente colhendo consequências de caminhos que percorremos que não deveríamos ter percorrido. Mas sabemos que contamos com a Tua misericórdia, com o Teu braço de graça estendido, disposto a nos dar uma nova chance. Nos ajude, Pai, a amar a Tua palavra, a amar a Tua vontade revelada, a amar e guardar os Teus ensinos e os Teus mandamentos. Nos ajude, Pai, a sermos reconhecidos por pessoas que agem com benignidade, com fidelidade, pessoas que são coerentes com aquilo que professam, pessoas que percorrem um caminho de uma vida baseada na sabedoria do Senhor, que não confiam em si mesmo, mas pelo contrário, nos derramamos nos Teus braços, nos jogamos nos Teus braços, confiando que o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Nos ajude a não nos olharmos como pessoas super capazes, pessoas sábias o bastante para viver de maneira independente do Senhor, mas que nós possamos temer ao Senhor, fugir do mal, a cada dia lutar contra o pecado que habita em nós e nos revestir da nova criatura que o Senhor nos fez. Nos ajude, Pai, a ter em nós a esperança alimentada, de que teremos uma vida longa de acordo com a Tua vontade, uma vida de paz acima das circunstâncias, uma vida que tem o nosso corpo guardado pelo Senhor, que tem um refrigério dado pelo Senhor, que tem uma paz que somente o Senhor pode oferecer. Uma vida de serenidade sobrenatural, independente das circunstâncias. Nos ajude, Pai, a principalmente reconhecer Jesus Cristo na nossa caminhada, que nós possamos conhecer a excelência da sabedoria em Cristo, que nós possamos desfrutar da Sua presença nas nossas vidas, e que Ele possa ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nossa oração é que essas mensagens falem profundamente ao seu coração e que Deus possa usá-las para fazer diferença na sua vida aí, onde você está. Se você tem gostado daquilo que tem visto e ouvido a nosso respeito, é nosso convidado a vir aqui e participar de um culto conosco ao vivo. Os nossos horários aos domingos são 9 horas o culto devocional e às 18 horas o nosso culto de celebração. Vai ser um prazer ter você aqui conosco na nossa comunidade de corações amigos e braços abertos.